Oi, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês hoje. Estamos aqui para falar de Web3 e metaverso além do hype. As oportunidades que a gente tem, principalmente para o nosso ecossistema, que no caso da Visa é o ecossistema de tecnologia e pagamentos. E eu gosto de começar dizendo que pela primeira vez na minha história, eu acho que a gente está prestes a viver o que a gente diz que é um ponto de inflexão. Quando uma tecnologia emergente começa a ganhar escala e a ser adotada em massa. Eu acho isso o máximo, porque vai ser muito legal daqui a alguns anos falar eu presenciei esse momento da história. E acho que é justamente o que a gente está vivendo agora. Mas, antes da gente começar, eu queria, óbvio, trazer disclaimers, porque não importa se é no metaverso, na Web3, eles estão entre nós. O disclaimer aqui é básico, só para dizer, para ninguém sair daqui correndo e fazendo investimentos loucos no Web3, na metaverso, mas também dizendo que todas as marcas que eu vou citar, os nomes que eu vou dizer, são só para essa palestra e não significam nada além disso. Não interpretem além do que eu vou dizer aqui. Então vamos lá, vamos começar com o Web3 e com o metaverso. E eu já vou começar riscando o metaverso, porque quando eu vi que o nome da palestra hoje era Web3 e metaverso além do hype, falei, vamos riscar o metaverso então? Porque se tem algo que está super hypado ultimamente, é o metaverso. E em meia hora eu não vou conseguir explicar tudo, então vamos focar em Web3. E a gente fala um pouquinho de metaverso. Opa, por quê? Comecei bem já. E a gente fala um pouquinho de metaverso, que é só para dizer assim, qual é a grande diferença? Porque mesmo hoje, tem muita gente que ainda confunde quando a gente fala de Web3, de metaverso, mas pô, não é tudo a mesma coisa? Não. O Web3 é a infra, é a tecnologia que vai possibilitar que experiências imersivas como o metaverso aconteçam. Mais uma vez, eu tirei porque eu acho que o metaverso é mal interpretado, ele é hypado, no caso, mas ele é importante. É importante a gente pensar nas experiências imersivas, é importante a gente pensar em VR, em AR, em todas as outras tecnologias que vêm junto com o Web3. Mas hoje, bora focar na Web3, que eu acho que é o que vem por aí. Então, Roberta, o que é o Web3, né? Simples como um tomate. O Web3 é a próxima revolução da internet. Vai ser a próxima internet, vai ser a próxima maneira que daqui a alguns anos a gente vai estar juntos, interagindo numa nova plataforma, vamos colocar simplesmente assim. A diferença é que a Web3 é centrada no usuário. É o usuário que manda, é o usuário que controla os dados, ele que é o proprietário. E também tem muito mais uma relação sem intermediários. Por isso a gente escuta muito falar que o Web3 é descentralizada, porque tudo que acontece na Web3, em teoria, é P2P. E quando eu falo de Web3, eu só gosto de lembrar também que assim, não tem nada de, meu Deus do céu, é uma novidade, uma coisa muito louca que está acontecendo. A gente viveu a Web 1, quer dizer, eu vivi, alguns talvez não tenham vivido, mas a gente viveu a Web 1. Quando a Web 1 surgiu, que ela era simplesmente uma nova maneira da gente, como usuário, acessar a informação. Não sei se vocês lembram do AOL, que já não existe mais, mas era esse tipo de protocolo aberto, o HTTP, que até hoje a gente digita, quando a gente vai acessar um site, surgiu nessa época. Era simplesmente uma maneira nova de você sair, de repente, do jornal, do rádio e acessar uma nova informação. Em seguida, a gente teve o quê? A Revolução Web 2, que foi já ali 2000 e pouquinho, 2004, quando entraram as Big Techs, a gente começou a ouvir falar das redes sociais, Twitter, Facebook, etc. E foi nessa época também que a gente disse que a gente não só mais acessava a informação, mas como usuário, a gente também poderia colocar os nossos dados naquela rede, certo? Então, por isso, essa é a Web 2, que é o que a gente usa hoje. Muitos falam que a gente está no Web 2.5, que é já essa transição para a Web 3. Mas, para mim, a grande diferença entre Web 1, Web 2 e o que vem por aí com Web 3, mais uma vez, é o usuário. E eu vou falar bastante do usuário hoje, gente. Porque aqui, quando a gente fala de Web 3, eu já falei que é descentralizada. Mas mais que nada, para mim, a grande sacada da Web 3 é basicamente, além de eu também poder colocar meus dados, eu sou a proprietária dos meus dados. Eu decido onde eu vou compartilhar meus dados, eu decido com que plataforma eu vou compartilhar meus dados. Então,
Eu fico olhando assim, recentemente teve o anúncio da Apple, que acho que todo mundo aqui acompanhou, do Vision Pro, que é uma experiência imersiva. Agora, em vez de metaverso, a gente está falando do quê? Computação espacial. Mas também tem, eu já falei de VR, vai sair um novo, inclusive, no final do ano, de novo pela Meta. Tem AR. Qual que é a diferença disso tudo e como tudo isso se integra com o usuário? No momento que eu, Roberta, tenho que digitar um usuário e senha para cada uma dessas plataformas, eu ainda estou na Web 2. Na hora que eu chego na Web 3, eu sou simplesmente Roberta e eu tenho, é como se fosse um usuário e senha para tudo. Então, se a gente pensar, é muito assim, a Web 1 eu só lia, eu era passiva. Na Web 2, na Web 2 eu lia e passava a informar também quem eu era, compartilhar meus dados. Tanto que foi também o boom da compartilhação de dados. Acho que foi a primeira vez que a gente, como indivíduo, percebeu também o que a gente estava dividindo, né? E na Web 3, o que vai acontecer? Eu acesso dados, eu compartilho meus dados, mas eu também sou a dona dos meus dados. E voltando aqui no papo da indústria, que é o mais interessante para mim, tudo bem, não chegamos na Web 3 ainda, mas que tal a gente já construir o que é necessário, os pilares que são necessários para essa Web 3. E é onde, para mim, começa o além do hype. Vamos esquecer um pouquinho o mundo do que vai ser daqui a pouco, mas vamos trabalhar agora para ver o que a gente já pode entregar desses pilares que são necessários para a Web 3 acontecer. É bem importante, quando a gente fala de Web 3, a gente lembrar, mais uma vez, do papo sem intermediário, e eu ser a proprietária dos meus dados. Então, aqui começam a criar alguns conceitos. O slide está em inglês, mas basicamente assim, além de descentralização e de eu ter direito a ser a proprietária dos meus dados, isso vem junto com privacidade. Eu decido com quem eu quero compartilhar meus dados. Isso vem junto com a identidade digital. Eu ter uma única identidade digital que vai valer para tudo. Já pensou que maravilha se eu fosse uma influencer? Não sou. Há pouco estava dizendo que eu não tenho muito talento para isso. Mas se eu fosse uma influencer, se tudo que eu criasse para uma determinada rede social X, eu conseguisse levar imediatamente para a rede social Y, eu não tivesse que criar num formato diferente, eu não tivesse que refazer aquele conteúdo. Esse conteúdo fosse simplesmente interoperável. É isso que a gente consegue começar a fazer na Web 3. São os conceitos principais da Web 3. Além disso, a gente tem o quê? Na hora que você começa a ter muito mais controle sobre o seu próprio dado, você estabelece uma relação também de segurança, que vem junto com a privacidade. Você começa a ter o quê? Confiança, segurança, privacidade. Lógico, é um ambiente que a gente diz que é aberto, que é descentralizado, é uma democracia, eu gosto de dizer, que é tão democrático quanto. Mas muita gente sempre pergunta, pô, Roberto, então também vai ser uma terra de ninguém, né? É uma loucura, não tem regra, cada um faz o que quer. Não, ao contrário. Quem está naquela comunidade é quem dita as regras. Então, pura e simplesmente, não sei quem acompanhou ontem o bate-papo sobre real digital, por exemplo, que é um tema que a gente tem conversado bastante também dentro da Visa, sobre a próxima moeda digital, no caso aqui do Brasil. Pensa que, nesse caso, é o Banco Central que vai ditar as regras de quem vai participar daquela comunidade. Então, não é que é assim uma anarquia, não. Você tem regras, mas a diferença é que quem cria, quem participa, é também quem dita as regras. E aí, vamos lá. Todos aqueles conceitos estão acontecendo, já entendi, é descentralizado, é democrático, é aberto. Mas tem dois pontos-chave que fazem a magia acontecer, para mim, pelo menos. O primeiro deles é o token. O token nada mais é do que o ativo digital. É o que você tem, a sua propriedade no mundo digital. Ele pode ser fungível ou não fungível, que são as famosas ou recém-famosas NFTs. Os tokens fungíveis, pura e simplesmente, são os tokens que a gente consegue ter o quê? Troca intercambiável. A gente pode, por exemplo, ter uma criptomoeda, ou mais uma vez o real digital que eu citei, onde R$1 vale R$1 e eu faço uma troca disso com você, por exemplo. Ou você me dá $5 e eu te dou 5 notas ou 5 moedinhas hoje em dia de $1, certo? E eu consigo fazer isso com o que é fungível. A gente consegue ter troca desses tokens. Quando a gente já fala do token não fungível ou as NFTs, sim, elas ficaram famosas com as obras de arte. Por quê? Porque as obras de arte são únicas.
As NFTs, diferente dos fungíveis, elas são assets, como a gente diz, ou ativos digitais únicos. Elas só vão existir uma vez. E a belezinha de quando isso acontece na blockchain é o quê? Elas são imutáveis, elas são seguras, ou seja, se amanhã ou depois eu tenho, por exemplo, um contrato estabelecido, ou não um contrato, vamos falar da minha casa. Eu tenho um documento X que diz que determinada propriedade é minha e me pertence no mundo físico, não no mundo digital, mas no mundo físico. Aquilo é impossivelmente fraudável, não vai poder ser fraudado, porque ele é único. Ele é um non-fungible token, né? Ou um token não fungível. E aí você tem como propriedade tokens nesse universo de Web3. Mas como é que você faz essa troca de valor? Essa troca de valor vai acontecer em blockchain, que também é o que transforma esse universo em transparente, seguro, confiável. Por quê? Na blockchain, mais uma vez, vamos voltar no exemplo da casa. Eu decido vender minha casa. O contrato é único, a casa é minha. A gente estabelece o quê? Um contrato inteligente, um smart contract, dizendo que eu vou vender a minha casa para o João. Mas eu vou estabelecer algumas regras. Eu só vou vender para o João se o João, de repente, pintar a janela e depois reformar a porta. Porque eu também quero que a casa fique um pouco mais bacana e valha um pouquinho mais. Como o contrato é inteligente e as regras já estão pré-estabelecidas, na hora que a janela for pintada, o contrato vai saber que ele já pode, então, me depositar os 20% que foi o combinado. Ou seja, com um token correndo numa blockchain, além de ser tudo muito mais transparente e aberto, é muito mais seguro. Porque realmente você, vamos pensar, né? Você começa a tirar alguns intermediários. Nesse caso da casa, de repente eu não preciso ir até 3 ou 4 cartórios, validar que eu sou eu, que a casa é minha. Vamos agora validar o documento do João. Putz, de repente o João é casado. Aí também tem que vir a esposa dele no cartório para validar. Nada disso vai acontecer. E aí, além do hype, eu ando muito para botar a cadeira aqui. Além do hype, o que acontece? Quando a gente volta para o nosso universo, legal, Roberta, vou começar a trabalhar com token, entendi blockchain, dá para a gente fazer esses pilares agora. Mas o que no mundo financeiro dá para a gente fazer? Como é que vocês estão trabalhando isso? Eu brinco aqui que as áreas, ou todas as empresas da nossa indústria, do setor financeiro, já vem tirando proveito das novas tecnologias há mais de 50 anos. Para fazer o quê? Para entregar a melhor proposta e o melhor produto para o consumidor. Então, não vai ser a primeira vez que a gente vai estar explorando uma nova tecnologia para entregar o que há de melhor. A gente já entregou, vamos lá, quando surgiu a internet, a gente passou a ter um acesso 24 horas aos nossos dados bancários, por exemplo. Quando a gente passou a mexer no telefone o tempo todo, quem diria que hoje eu posso fazer uma transação direto, um pagamento A para B, praticamente sem intermediários no meio, de uma maneira tão simples, apenas apertando um botão. Ou com a inteligência artificial, que é o hype do momento, aliás, né? A generativa. Como é que fica? A gente começou a entender que a Roberta já não é simplesmente o segmento de idade, gênero e o quanto ela ganha por ano. Não. Na hora que os meus dados, aqui na Web 2, começaram a ser jogados na rede, as empresas também conseguiram entender muito mais, que de repente a Roberta, sei lá, é gamer. E ela também gosta de gato. Por quê? Porque os meus dados estavam ali abertos. E a inteligência artificial contribuiu para isso. Então, tem um ponto que a gente não pode esquecer. Lembra que eu falei no começo do usuário? Nada muda aqui. Quando a gente fala de Web3, é mais uma tecnologia que a gente vai poder usar, mas a gente tem que continuar focado no usuário. Por quê? O usuário continua pedindo, e isso a gente escuta em todas as entrevistas que a gente faz, seja na do metaverso, que rolou 2 anos atrás, seja na Web3 agora, quando a gente conversa com os usuários, eles dizem, primeira coisa, está falando de dinheiro, segurança. Não tem nada que venha antes do que a segurança. Então, como é que você faz para que realmente exista esse ambiente de segurança para o usuário? A UX, a usabilidade, também, por mais que todos nós aqui, eu imagino, a gente está na Febrabantec, todo mundo de alguma maneira já interagiu ou conhece o cenário de cripto, de carteiras digitais e tudo isso. Tem coisa mais difícil do que a usabilidade, do que digitar os códigos, do que explicar para alguém que é leigo no assunto o que ele tem que fazer com aquela carteira, o que ele tem que digitar.
Então, o UX, cada vez mais, passa a entrar, eu brinco muito que é o ponto nerval, é o nervo e o centro hoje de qualquer marca que vai ser bem sucedida no futuro. Porque se você não tiver o foco no usuário e tentar simplificar para ele, nada do que eu estou contando aqui vai acontecer, gente, porque não é simples para ninguém, mas a gente, como empresa, precisa entregar uma melhor UX. Privacidade é chave. Mais do que nunca também, com o boom da Web 2, todo mundo percebeu que os nossos dados estavam por aí, né? E as plataformas estavam usando como elas queriam e bem desejavam. Agora, com a Web 3, a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, mostrar para o usuário que ele é o dono do dado dele, que ele tem privacidade. E que a gente, de repente, só precisa saber, que a Roberta é maior de 18 anos o dia que ela quiser comprar determinado produto. Não preciso contar quanto eu ganho por ano, onde eu moro, etc. O phygital é chave para o usuário e vai continuar sendo. É um termo antigo pra caramba, que só também muda dependendo do hype do momento, que é o online, o offline, o phygital, mas assim, cada vez mais a gente passa a nossa vida online. Eu falei do ponto de inflexão no começo do talk aqui. Se tem um ponto de inflexão que a gente também já está vivendo, e se não me engano é 2025, é a quantidade de horas que a gente vai passar online e no físico. E não é que a gente só vai viver no online, mas esse shift vai acontecer. Sem dúvida alguma, se já não acontece com alguns de vocês, porque eu tenho dias que passo mais tempo online do que na presença física, infelizmente. E interoperabilidade. Interoperabilidade também é uma palavra complicada para burro, eu digo, mas que na nossa indústria é chave. Sem interoperabilidade, nada acontece. Não tem nada mais chato do que, de repente, eu querer fazer uma transação bancária numa moeda X digital, fulano querer receber a minha transação bancária numa moeda fiat, e se ele não for super criptosavvy, se ele não souber mexer na carteira digital direito, vai ser um rolê, posso garantir para vocês. Então, também interoperabilidade tem que acontecer. E aí, legal, Roberta, entendi. É tudo isso que a gente tem que focar no usuário, mas me dá uns exemplos do que dá para a gente fazer, né? E aqui eu gosto muito de dizer que também, o céu é o limite. 2, não precisa esperar para estar todo mundo no avatar ou no mundo imerso para a gente começar a atuar nessas áreas. Hoje mesmo, a gente, dentro da Visa, por exemplo, já tem alguns casos, eu vou mostrar um para vocês já. Mas se você pensar no mundo de gaming, que geralmente é por onde todo mundo começa quando a gente fala de Web3, de metaverso, experiência imersiva. Cara, interoperabilidade. Não existe uma plataforma de gaming onde você consiga, de repente, ganhar. Eu jogo Fortnite. Eu vou tirar os meus bucks dali e eu quero, de repente, jogar no Roblox. Não dá. Em algum momento você vai ter que fazer uma conversão. Não ia ser lindo, de repente, se a gente conseguisse começar a ter isso acontecendo? É algo para pensar. Aqui eu falei de micropagamentos para payments, porque também é algo que já acontece, é um super negócio. É algo que eu acredito que a indústria ignorou por muito tempo, justamente porque são transações pequenas, né? São transações que, enfim, não chamam muito atenção, mas o volume é alucinante. E dá para melhorar essa experiência. Eu sempre gosto de trazer o gamer, porque eu acho que o gamer sofre muito na experiência de usuário quando a gente fala de momento de pagamento ou de comércio, de experiência de comércio. O on-ramp, off-ramp, para quem não está muito familiarizado, eu coloco junto com interoperabilidade, porque é justamente o exemplo que eu estava dando. De repente, eu querer fazer um pagamento em dólar, a pessoa querer receber em Ethereum e, se não for em determinadas carteiras, de determinadas maneiras, hoje em dia, é impossível. Não ia ser muito bacana se a gente conseguisse simplificar e fosse, de repente, como a gente já tem o WhatsApp Pay, e você só seleciona o que você quer mandar, da conta que você quer tirar, e a pessoa do outro lado decide como ela quer receber, na conta que ela quiser, da maneira que ela quiser, simples para fazer o pagamento dela. Outra área que dá para a gente explorar bastante é a área de minting, que nada mais é do que tokenizar os ativos digitais. Né? Dá para hoje em dia, se você pensar, e aqui eu gosto de fazer a relação com o mundo de lealdade, de benefícios, de rewards, mas também do phygital ali de trás. Porque assim, tudo que a gente tem no físico, dá para tokenizar. Dá para ser inteligente, dá para ser mais efetivo, porque a hora que você tokeniza, ele vira digital. Eu brinco muito com os nossos times que o dinheiro, no momento que o dinheiro deixa de ser uma nota ou um cheque, e ele passa a ser digital, ele passa a ser programável.
ele passa a ter um código, é mais fácil de você rastrear, é mais fácil de você saber o que está acontecendo com aquilo, você tem um lastro, né? É muito mais inteligente e interessante. E, finalmente, a gente entra na confiança, em autenticação. Tem aqui também a questão das experiências, como a gente pode autenticar melhor os usuários, porque também, quando a gente entrou na Web 2, a gente deixou de simplesmente... No começo a gente só interagia, né? Era só, oi, tinha uns chats, né? Eu não vou nem citar os nomes dos chats, porque vai revelar um pouco mais a minha idade. Mas tinha uns chats, que era, oi, tudo bem? Você só interagia usuário com usuário. De repente, a gente passou a fazer dessa Web 2 um mundo do comércio. E na hora que você fala de comércio, todo mundo vira buyer e seller, né? Todo mundo, um está vendendo, o outro está recebendo, o outro está pagando. E isso pede autenticação, pede confiança. Extrapolando agora para esse mundo de Web3, vale muito pensar, e eu gosto muito de deixar provocação sobre isso. Qual é a autenticidade? Como é que você está trabalhando para o teu usuário se sentir à vontade, transacionar nesse ambiente e também com muita segurança? E aí eu trago esse caso de uso, que foi um caso recente que a gente trabalhou na Visa, com o Banco Central. Era um desafio, o Lift Challenge. E aqui foi super interessante, porque a gente trabalhou com alguns parceiros, com a AgroToken, com a Microsoft, para justamente criar um mercado, né, era um marketplace, onde tem vários pontos dessa Web3 que a gente acha que ainda não acontece, mas que são os conceitos que eu trouxe para vocês no começo, que é token, blockchain e o que dá para explorar com isso. Então, no caso aqui do Lift, por exemplo, nada mais do que a ideia de que o agricultor consegue o quê? Tokenizar o asset dele físico, a commodity, seja soja, seja trigo, seja milho, seja o que for. No momento que aquilo vira uma NFT, é único, lembra que eu falei? É único, é diferente do fungible. Ele vai para o marketplace, e nesse marketplace ele está aberto para leilão. Então quem entrar ali vai decidir se quer comprar ou não quer comprar. E a hora que aquela transação acontece, mais uma vez, o NFT é único e vai acontecer uma vez. Durante aquele leilão, a pessoa vai adquirir aquele bem, simples, transparente, todo mundo que participa daquela comunidade vê. E aí, além de tudo, lógico, porque também estamos falando de Visa, no nosso caso aqui, a gente colocou também uma carteira embutida nessa solução. Ou seja, no final, a partir desse marketplace, do que for gerado aqui também, ele também pode, de repente, pagar os funcionários dele, investir num equipamento para a próxima colheita, etc. e tal. Esse é só um exemplo do tipo de exploração que já tem sido feita. Falei do Real Digital, é também um piloto que hoje a gente está desenhando junto com o Banco Central e toda a indústria, todo mundo junto, que eu acho muito interessante. A gente tem explorado muito caso de NFT para diferentes mercados, então, desde, vamos lá, gente, mercado de entretenimento. Qualquer coisa, se você pensar que você pudesse ter algo autenticado, dizendo que é seu, ia ser incrível. Que não tem mais, assim, você corta toda a chance de fraude, você corta toda a chance daquilo, de repente, eu comprar por 5 e amanhã valer 5 mil. E aí eu estou vendo que o meu tempo está acabando e já estou entrando aqui, seguindo para o final. O que eu deixaria para vocês, que eu acho que a gente não pode deixar passar? Primeiro, parar com o hype de que, a Web3, mas vai acontecer, mas o metaverso. Esquece, pensa no que dá para a gente fazer agora. Pensa no que dá para investir hoje. Os tokens já estão aí, blockchain já existe há um belo tempo. Dá para já começar a construir o prototipo que você quiser no teu segmento, no teu mercado. Primeiro ponto é conexão e educação. Por quê? Além da gente estar aqui num ambiente que nem hoje, onde a gente aprende, troca, eu falo que sempre a troca é mais importante até do que o one way ali da Web 1, né, que a gente só lia a informação. A gente está num ambiente de troca. Essa troca de ir, conhecer outras empresas, ver o que as pessoas estão fazendo é muito importante. E se vocês quiserem estar preparados para o que vem por aí, tem que cada vez mais pensar nesse ambiente colaborativo. Ninguém faz sozinho, gente. Se tem algo que também está mais do que explicado, é que na Web3 tudo acontece em comunidade. Na Web3, todo mundo vai ter que trabalhar junto. É um ambiente colaborativo. Não existe a Web3 indivíduo. Esquece. E educação é super importante. É importante para a gente esquecer mitos, é importante para a gente esclarecer algumas informações e é importante para a gente aprender. Exploração. Não porque eu trabalho na área de inovação e de desenvolvimento de novos produtos, mas eu sou a fã da exploração.
Vamos explorar quais são as hipóteses, os conceitos, os usuários aceitam aquilo, querem, não querem. Vale a gente testar isso aqui? Gente, quanta coisa a gente não testa que dá errado. E essa é a beleza, dá errado. Dá errado porque aí você vai, levanta e faz outro. Até, e itera, até chegar no ponto que você vai acertar. Foco no usuário. Também não é só porque eu sou da área de inovação, que a gente é doido por um usuário e tudo é foco no usuário, mas assim, a Web3 só vai acontecer e você só vai se dar bem se você entender qual é a necessidade de quem está nessa comunidade, qual é a necessidade que o usuário tem. É segurança? Vamos trabalhar para segurança. É privacidade? Privacidade é o tema da vez, assim, ninguém mais quer ter os dados loucamente distribuídos na Web2. Como é que a gente faz para melhorar isso? Foco no usuário sempre. E, finalmente, mantenham-se sempre muito curiosos. Acho que a curiosidade, o fato de vocês estarem aqui hoje, já é assim, meio caminho andado. Vocês estão aqui ouvindo. Roberta falando sobre o Web3, metaverso. Essa troca, essa discussão, ir atrás, ler, tentar entender, é o que mais vale a pena. E é isso, pessoal, que eu tinha para vocês hoje. Não sei se alguém tem perguntas. A gente tem 3 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, me avisem.